Mais perdida do que cego em tiroteio antes da sua cirurgia plástica? Fica tranquila que a gente vai iluminar o seu caminho. Me acompanha aqui nesse vídeo. Quando a gente pensa em cirurgia plástica, a gente tem que pensar que a paciente tem que vencer algumas etapas até ela ter o seu sonho realizado. E para isso, obviamente, é importante que ela conheça essas etapas. Então eu diria que para vocês, se for possível, o primeiro passo, o passo número 1, é a consulta aqui na clínica com o seu cirurgião plástico. Por que isso? Porque a partir daí a gente vai ter uma programação cirúrgica e uma programação orçamentária para vocês. E nessa programação cirúrgica a gente vai discutir sobre vários tópicos e a partir daí você vai se programar para o seu procedimento. Não importa se você quer operar daqui um mês, daqui 6 meses ou daqui um ano. Se você começar já com a sua consulta com o seu cirurgião, você já vai ter boa noção do caminho a ser seguido. Aqui na minha clínica, por exemplo, a minha equipe já tem todo um roteiro, um checklist que vai direcionando as pacientes para elas não se sentirem perdidas nesse sentido. Vamos conversar sobre cada um desses detalhes que são importantes. Bom, primeiro ponto, que é um ponto de grande preocupação da paciente, é a questão orçamentária. A partir do momento que a gente descobrir o que você vai realizar de procedimento cirúrgico, qual a complexidade dessa cirurgia, você já vai ter noção aproximada do que você vai gastar com a cirurgia. É preciso lembrar que o gasto da cirurgia é diferente do gasto que você vai ter com a sua recuperação pós-operatória. O paciente muitas vezes só imagina o gasto que ele vai ter ali com hospital, equipe anestésica e equipe de cirurgiões e esquece do pós-operatório, esquece das drenagens linfáticas com remodelação e reabilitação tecidual, esquece da eventual necessidade de aplicação de um tape, utilização de câmara hiperbárica, utilização de laser, tratamento das cicatrizes, uso de modeladores, talas, enfim. Então tem todo um conjunto de coisas que ainda precisa ser executada para a sua recuperação que demandam investimento financeiro. E isso varia muito de cirurgia para cirurgia. Segundo ponto, a paciente tem que estar mental e psicologicamente aberta e tranquila ao procedimento cirúrgico. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a modificação corporal será uma modificação abrupta. A paciente dorme de um jeito e acorda muitas vezes completamente diferente. E ela precisa interiorizar aquela mudança e entender que foi uma mudança que veio para o bem, uma mudança que vai ajudar, e ela precisa aceitar aquela mudança na vida dela. Além desse fator, ela vai passar por um fator de recuperação, eventualmente que envolve um pouco de dor, um pouco de desconforto, um pouco de cansaço. E ela precisa compreender que tudo aquilo é para o bem dela futuro. Mas se ela não estiver aceitando, feliz com o procedimento, ela vai passar por isso com muito sofrimento. Então ela tem que estar ali alta astral, ela tem que estar positiva, ela tem que estar alegre com as escolhas que ela fez para ela aceitar os resultados dessas escolhas. Outro fator é a alimentação. A paciente precisa estabelecer uma alimentação saudável, uma alimentação que seja uma alimentação anti-inflamatória, antioxidante, que ajude ela a passar pelo processo cirúrgico com qualidade. Eu costumo pedir para as pacientes que, umas 2 semanas antes, elas comecem uma dieta cetogênica, com alguns períodos de jejum intermitente, eventualmente, porque esse estresse dietético nela vai preparar ela para o estresse cirúrgico. É como se ela estivesse ali treinando para executar um exercício mais fácil depois. E após a cirurgia, uma dieta do estilo low carb, com uma ingesta alta de frutas, legumes, verduras, uma proteína magra eventualmente. Ainda pensando em questão de dieta, a gente pode fazer um gancho para a questão do peso. E aí muitas vezes a paciente precisa ganhar peso, perder peso ou manter um peso, porém de boa qualidade. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a paciente está com um peso ideal, mas a porcentagem de gordura corporal dessa paciente está elevadíssima. E massa magra, ou seja, musculatura, nossa, quase atrofiada. Então, apesar do peso estar ideal, a paciente não está
idealmente preparada para um procedimento cirúrgico. Ela pode até manter aquele peso, mas eventualmente precisa aumentar massa muscular e diminuir porcentagem de gordura. Pacientes que estão acima do peso, a gente tem que avaliar isso também. Aqui na nossa clínica a gente tem uma bioimpedância para avaliar a composição corporal dos pacientes, porque justamente se chega um paciente aqui que ele é um halterofilista profissional, uma pessoa extremamente musculosa, muitas vezes ela está acima do peso, mas é peso de massa magra, é músculo, né? Então eu não posso pedir para essa pessoa perder peso, ela está eventualmente bem para a cirurgia. Em outros casos, igual eu expliquei, a pessoa eventualmente está abaixo do peso, mas com massa magra muito pequenininha e porcentagem de gordura acima do ideal. Ela tem que trocar isso, pois porcentagem de gordura alta no organismo se relaciona a maiores taxas de inflamação sistêmica. E isso significa prejudicar ou dificultar a cicatrização desses pacientes. Falei sobre peso, próxima etapa, itens que o paciente vai utilizar no intra e no pós-operatório. Esses itens envolvem modeladores, talas, canaletas de silicone ou de espuma, uso de espumas compressivas, material para curativo no pós-operatório. São todos itens que o paciente precisa já ter uma noção, para muitas vezes já deixar reservado em casa ou levar para o hospital para a gente utilizar. E no nosso pós-operatório, com a reabilitação tecidual, que grande parte dos pacientes precisam, é importante que você já tenha definido o seu fisioterapeuta, aquela pessoa competente que vai continuar cuidando de você. Vejam que o preparo para a cirurgia, de modo geral, é amplo, mas para a gente que está habituado não é complexo. Quando você conversar com o seu cirurgião, ele vai acabar direcionando você para o caminho que você precisa percorrer, pelo menos é assim que a gente faz aqui na minha clínica. Se você tem alguma outra dúvida específica, alguma dúvida ou algum detalhe sobre a sua preparação para a sua cirurgia, deixa aqui nos comentários. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, não deixe de apertar o like, não deixe de ativar o sininho, se inscrever no canal. Venha me seguir nas minhas outras redes sociais. Um grande abraço!